Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula durante a quarentena. Foi pedido para os professores trazerem as aulas aqui por meio de vídeo e eu confesso que tô achando bastante estranho, tá? Gostaria de estar com vocês, né, na sala e a gente podendo trocar ideias e conversar a respeito daquilo que a gente vai tratar aqui. Mas se a gente não pode, esse é o jeito possível. Então a gente vai compartilhar um pouco da palavra de Deus numa devocional breve aí e espero que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar em primeiro lugar? Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor tem a nos dizer em meio a situações que temos vivido. E pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que a Tua palavra, Pai, produza vida, transformação de atitude, conforto, exortação, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse breve devocional. E a gente sabe que a Bíblia é nosso manual, né, de fé, nosso manual de prática. A Bíblia é nosso guia, em meio a tantas direções, em meio a tantos especialistas dizendo tanta coisa. A gente tem aqui a palavra que sai da boca de Deus e que nos dá clareza, nos dá direção, que nos corrige, né? Como diz lá em Salmo 119, versículo 105, a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, aquilo que ilumina, aquilo que nos dá direção para caminhar. E também Salmo 119, versículo 9, fala: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Ela é fonte de sabedoria. Então, que você aproveite bem esses momentos quando vamos compartilhar aí da palavra de Deus, porque em meio a tantas informações e desinformações, informações conflitantes e desencontradas, a gente tem aquilo que de fato faz diferença para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Esse é o item básico da nossa vida. Muito se falou, né, a respeito dos itens básicos nas últimas semanas. Os mercados sendo esvaziados aí dos itens básicos, arroz, feijão, a inflação desses itens já tá aí aumentando, e o que você precisa de verdade é da palavra de Deus nesse período, né? Não é de papel higiênico, né? Papel higiênico eu tenho certeza que você já tem bastante na sua casa e que não falte a palavra de Deus nesse momento, tá certo? E eu fiquei pensando então, nesse momento que a gente está em casa, alguns estão em casa, outros estão trabalhando de casa, como é o meu caso, né? Trabalhando em home office, outros que trabalham especialmente na área da saúde, estão tendo que trabalhar presencialmente, enfim. Mas eu fiquei pensando nas situações que a gente tem vivido, né? nesse momento, e que tipo de tentações eventualmente a gente está passando, né? Eu listei algumas delas aqui e eu queria trazer um pouco do que a Bíblia diz a respeito de cada uma delas. A primeira tentação que eu acho que a gente pode estar incorrendo nesse período é a preguiça, né? A gente está sendo conclamado a ficar em casa, né? E ficar resguardado aí. Me mandaram esses dias, né, um meme, né, os famosos memes. Mandaram um meme do Seu Madruga deitado na cama, dizendo: olha, acordar às 2 da tarde e saber que tá salvando o mundo não tem preço, né? E a gente acha que o pedido do governo para que a gente fique em casa, das autoridades, especialistas, a gente confunde isso às vezes com ostracismo, né? Com ócio total, e na verdade não é isso, né? A gente pode ficar em casa e continuar produtivo e continuar fazendo coisas que são relevantes, que agregam. E é isso de fato que a gente deve fazer, né? Em Provérbios capítulo 20, versículo 13 diz: não ame o sono, senão você vai acabar ficando pobre. Fique desperto, fique alerta e você terá alimento de sobra, né? Ficar em casa nesse momento não significa que a gente deve hibernar, né? Ficar sem fazer nada. Pelo contrário, né? A gente deve procurar ser produtivo mesmo estando em casa, não podendo sair, não podendo ir até o escritório, não podendo ir até o seu trabalho, né? Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18, diz que por causa da preguiça o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes, né, preguiçosas,
a casa tem goteiras, né? Pode ser que sua casa não esteja com goteira agora, mas pode ser que tenha uma louça para lavar esperando você ter a boa vontade de fazer isso, né? Ou um chão para você limpar, ou um banheiro, ou alguém para você ajudar. Então, o primeiro desafio aqui é que você não seja preguiçoso nesse período, né? Que você de fato fique ativo, se mantenha ativo, né? A Bíblia fala, né, em João, que os jovens são fortes, né? Que a gente use a nossa força nesse momento para aquilo que for necessário fazer, né? Ajudar de repente os idosos a fazer uma compra, levar na casa de algum idoso, algum vizinho seu, ou mesmo algum parente seu. Então aproveite esse momento. Em Colossenses diz para a gente aproveitar bem as oportunidades, e certamente nesse momento de tensão, de incertezas do mundo, você tem a oportunidade, né, de falar a respeito de Cristo para algum amigo, parente seu, para as pessoas que estão mais sensíveis a receber a palavra de Deus. Então aproveite bem as oportunidades, não fique sem fazer nada, tá bom? Aproveite para fazer boas obras, e as boas obras não consistem só em coisas, ações objetivas, mas a oração, por exemplo, né, é uma boa obra também. Estudar a Bíblia, né, ligar para um amigo, apoiar os mais vulneráveis nesse momento, enfim, trabalhe mesmo estando em casa, né? Procure ser produtivo, procure ser útil, né? Ore a Deus e peça a Ele que te dê direção, para que você saiba como ser produtivo, ativo e útil nas mãos de Deus nesse momento, tá bom? Então, primeira tentação aí é preguiça, e que você não renda a essa tentação da preguiça, não fique vendo TV o dia inteiro, mas que você seja produtivo e útil nas mãos de Deus. A segunda tentação aqui que eu listei é a mentira, né? A gente vive num momento de desinformação, as famosas fake news, né? E meu desafio para você é que você procure ter um compromisso com a verdade, né? O Filho de Deus tem um compromisso com a verdade, ou seja, cuidado ao repassar informações, cheque a informação antes, pesquise, né? Não seja panfletário, não seja defensor de uma ideia fixa sem avaliar se essa ideia tem consistência, se as informações são verídicas, né? Cuidado com o alarmismo, cuidado com o exagero, né? E o outro extremo disso não faça pouco caso das informações que são verdadeiras também, né? Que estão sendo passadas aí. Então que você tenha um compromisso com a verdade, né? Nesse momento aí. Um outro desafio que a gente tem vivido nesse período é o desafio da convivência, tá? Enquanto eu falo com vocês aqui, tem uma obra rolando aqui na frente, tem uma outra aqui ao lado. Talvez o áudio não esteja tão bom por causa disso, e é um desafio a convivência, porque eu tenho que trabalhar em casa, conviver com essas obras, com barulho. A Ingrid já está trabalhando e ela também tem que falar com os clientes ao telefone, é um desafio, né, de convivência. Estamos todos aí confinados dentro das nossas casas, a maioria de nós está com os parentes, e é um desafio convivermos nesse período, né? E eu trago o versículo de Colossenses 3, 12 a 14, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. E paixão significa sensibilidade às necessidades do outro, sensibilidade à fragilidade do outro, né? Então, revistam-se de profunda compaixão, de bondade. Bondade é aquela iniciativa em fazer o bem, né? Não é só deixar de fazer o mal, mas é ser propositivo no bem, é de fato buscar fazer o bem para o outro, né? O versículo continua: humildade, né? Humildade é querer servir ao invés de ser servido, né? Às vezes a gente está em casa e a gente quer ser o reizinho da casa, né? Quer que todos nos sirvam, tragam as coisas para nós. Então, esse versículo fala de humildade, de ouvir o outro, né? De dar crédito para o outro, de valorizar o outro, de ser interessado, de ser atento ao outro. Então esse versículo diz isso, né? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, né? Mansidão é ser manso, é ser brando, é ser doce, é ser suave, né?
é ser uma companhia agradável, né? Especialmente nesse momento onde a gente está muito próximo, né? E por último, paciência, né? Paciência é esperar com uma atitude boa, né? Esperar com o coração calmo, tranquilo, descansar em Deus, é ser amável enquanto se espera, né? A Bíblia fala que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, né? Que as nossas palavras sejam boas, né? Mesmo em meio a esse momento tão peculiar que a gente vive, né? Um outro desafio e uma outra tentação aqui nesse momento, né? E a última que eu listo para nossa breve devocional é o medo, é a ansiedade, né? Eu não sei se você está passando por essa situação, né? Mas você pode estar com seu coração inquieto, né? Porque essa inquietação atinge a todos nós, porque o futuro é incerto, né? O futuro é muito incerto em relação às questões relacionadas à saúde das pessoas, ao próprio vírus, que não se sabe que tipo de dano ele pode causar em pessoas mais jovens, mais velhas. Isso ainda está sendo visto e estudado. O sistema de saúde não se sabe se ele vai ser suficiente para comportar todos os doentes. E inquietações em relação ao futuro econômico, aos empregos, à situação econômica do país, do mundo, da nossa cidade. Então isso nos leva à ansiedade, a medo eventualmente, a inquietações, mas por toda a Bíblia nós somos convidados a confiar em Deus, né? Em 1 Pedro 5,7 você com certeza conhece esse versículo, diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? E a gente é chamado de fato a lançar sobre Deus, lançar sobre Cristo a nossa ansiedade. Não porque Ele um dia cuidará de nós, né? Não porque Ele já cuidou de nós no passado, mas porque, como diz o versículo, Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem cuidado de vocês e Ele continuará a cuidar, né? Nosso Deus, nosso Pai, Ele cuida de nós, de fato, né? É um presente contínuo, Ele continuará a cuidar de nós, né? Em Filipenses 4, de 6 a 8, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que esse versículo seja real na nossa vida, que de fato é a primeira coisa que a gente faça ao acordar, seja colocar os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas ansiedades e inquietações, nossos medos aos pés de Cristo Jesus, né? Lembrarmos daqueles que estão passando por dificuldade, orarmos a Deus em relação a eles, e de fato a gente aproveitar esse momento para estreitar o nosso relacionamento com Deus, aprender a descansar nele, né? Mesmo em meio a um cenário incerto, mesmo em meio a falta de previsibilidade em relação ao nosso futuro, como se em algum momento o nosso futuro fosse previsível, né? De fato a nossa vida é imprevisível, está nas mãos de Deus, mas mesmo em meio a um cenário sombrio que se desenha na perspectiva humana, que a nossa confiança esteja plenamente colocada em Deus. E eu termino aqui com uma ilustração que você talvez já conheça, mas é a respeito de um garotinho que foi visto num aeroporto. E ele era jovenzinho, ele tinha 7 anos de idade, mais ou menos, e ele estava lá sozinho no aeroporto, naquela sala de embarque, e aí foi dado lá o comando no alto-falante para que os passageiros se dirigissem ao avião, e aquele garotinho foi sozinho, e ele entrou no avião, cumprimentou lá a equipe de bordo, e ele sentou na sua cadeirinha, e aí seguiu os procedimentos ali de decolagem, colocou o seu cinto de segurança e tal, e logo que o avião decolou, ele tirou um caderninho, né, da sua mochilinha e tirou alguns lápis ali de cor, e ele começou a pintar, a colorir aquele caderno, né? E aí aquele garoto, né, despertou a curiosidade das pessoas que estavam em volta dele, pelo fato dele estar sozinho ali, tranquilo, e que ficaram olhando para ele ali distraído com seus desenhos. Quando de repente o comandante anunciou que
o avião ali passaria por um momento de turbulência, e de fato o avião foi acometido por uma turbulência e todos ficaram muito apreensivos, né? Uma turbulência forte, a equipe de bordo toda se sentou e o avião chacoalhou e todo mundo ficou parado ali quieto, e depois de alguns minutos o avião voltou à sua normalidade. Mas durante todo esse momento de turbulência, aquele garotinho continuou como se nada tivesse acontecendo, colorindo o seu caderninho, e para ele a vida estava tudo bem, né? E aí uma jovem que sentava ao lado desse garoto, curiosa, né, com o comportamento dele durante todo o voo, mesmo nos momentos de turbulência, e aí puxou conversa com ele, perguntou o nome dele e tal, e falou: "Você está viajando sozinho?" Ele disse que sim e tal, até que a jovem falou assim: "E você tá tão tranquilo, garoto? O que te faz ficar tão sossegado, né? Você está acostumado a viajar, enfim, você não tem medo?" E o garoto respondeu: "Não, eu não tenho medo, porque o piloto é meu pai", né? E essa ilustração nos faz pensar de que a nossa vida, né, está sendo conduzida por Deus, né? Nós não estamos à deriva, ou não estamos, não embarcamos num céu de incertezas, mas Deus é quem está à frente e permite todas as coisas, permitiu essa situação, certamente quer nos ensinar, quer nos amadurecer, quer nos aperfeiçoar, certamente Ele quer que tenhamos um relacionamento mais próximo dEle, mais íntimo dEle, e é missão de cada um de nós, de mim, de você, correspondermos a essa situação de maneira adequada, de maneira digna de um filho de Deus. E que vocês jovens, né, e eu me incluo também nessa categoria de jovens, possam demonstrar essa força que diz a palavra de Deus, essa convicção em Deus, possamos aproveitar bem as oportunidades, não caímos em preguiça, em desinformação, em mentira, mas que nós sejamos, né, a partir de nós, tenhamos a melhor convivência com os nossos familiares, com aqueles que estão à nossa volta, aproveitemos bem as oportunidades que nos são colocadas nesse momento, e sobretudo que nossa confiança esteja totalmente colocada em Deus. Obrigado, espero que você aplique essa palavra ao seu coração. Peço desculpas aí se o som não ficou muito bom, estou me adaptando também a isso. É meio esquisito falar olhando para o celular, enquanto que eu gostaria de estar olhando para vocês, mas certamente, rapidamente, isso vai passar e logo a gente vai estar junto de novo, tá bom? Um abraço a todos, boa semana.